noite, no livro de Êxodo, no capítulo 14, que fala da passagem, né? Aquele grande episódio que aconteceu, aleluia, a passagem pelo mar, pelo meio do mar. Olha só que coisa linda, algo sobrenatural. O título aqui da mensagem é o poder de Deus. Olha, o poder de Deus é algo tremendo, né? Eu já vi muita coisa na minha vida, eu já vi muito poder de Deus, muito, 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 muito. Se tivesse assim, um dia assim, para a gente falar tudo que a gente já vivemos, ver o poder de Deus, eu acho que um dia ainda seria pouco, pelas experiências, por tudo que eu já vi, que eu já vivi, aleluia, né? E esses episódios que aconteceram, fica para a gente ficar firme, para a gente acreditar, para a gente crer que hoje acontece, não aconteceu só lá não, no passado não, acontece hoje. O poder de Deus, ele ainda continua sendo Deus, sendo poderoso, fazendo coisas extraordinárias, aleluia. Então, no Êxodo capítulo 14, do versículo de número 15, acharam? Acharam? Todos? Êxodo 14, a partir do 15, a passagem pelo meio do mar. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes ao filho de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificada em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que nem toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e retirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, irmão, a passagem pelo meio do mar, daquele povo que estava ali sofrendo no Egito. 430 anos sofrendo, aquele povo, sendo humilhado, né? Fazendo aquelas obras faraônicas para eles, trabalhando, não tinha horário, não tinha nada, a comida era pouca. Eles sofreram muito, foram muito humilhados, mas eles nunca perderam a fé,
ficaram firmes na fé, sabendo que tinha uma promessa, né? Porque depois que Moisés, né, a filha de Faraó, pegou ele, pegou ele ali dentro daquele rio, daquele mar, né? Cuidou dele, ele cresceu, depois ele, né, matou um egípcio, fugiu, voltou, aquela história toda que todo mundo sabe, né? Processo que ele passou, mas ele veio para o povo dele, né? E ali Deus, aleluia, deu uma missão para ele, porque ele era aquele, aleluia, que ia estar à frente daquele povo para tirar aquele povo do cativeiro, e isso aconteceu. Então foi 430 anos, é muito tempo, né? Eu creio que ele já nem acreditava mais que ia acontecer, devido ao tempo. Falou, meu Deus, a gente nunca vai sair daqui. E às vezes a gente pensa que nunca vai sair dessa situação. E a gente tem que olhar para a palavra de Deus, porque isso aqui é exemplo para a nossa vida. Que o cativeiro acaba. Que Jesus Cristo de Nazaré acaba com qualquer cativeiro. Aleluia. Não importa quanto tempo você está vivendo no cativeiro, Ele te tira de lá. Aleluia. Tira qualquer um. Basta ter fé. Basta acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 14 do livro de Êxodo é um relato marcante da libertação dos israelitas e do poder de Deus em suas vidas. Podemos aprender várias lições valiosas. Como confiar em Deus diante de situações impossíveis e ver as maravilhas que Ele opera na vida daquele que crê. Você tem que crer. Moisés, aleluia, era firme na fé dele. Outros, né, duvidavam, mas ele estava ali certo, né? Que o que Deus falou que ia fazer, Ele faz. Ele não, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é poderoso, que pode todas as coisas. Então eu creio que quando aquele povo chegou ali, eles temeram muito. Porque no capítulo 14, no verso 13, antes dessa leitura que eu li agora, ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios, o que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha só, o mar nem tinha aberto ainda. Quando ele falou isso, que os egípcios que eles estavam vendo, eles não iam ver nunca mais. E ele sabia que o mar ia abrir? Não. O mar não tinha aberto ainda. O mar ainda ia abrir. Olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer antes de acontecer, eu tenho que crer. É antes de acontecer. Deus é Deus. Eu tenho que crer no poder que Ele tem. Diante das situações, diante daquilo que eu estou vivendo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é lindo quando, né, ele fala: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Como está a tua marcha? Tu está marchando? Tu está marchando de verdade? Ou tu já parou? Está cansado? Está desanimado? Está triste? Está com medo? O Senhor está mandando tu marchar, está mandando eu marchar. Porque nós não podemos parar nossa marcha.
nós temos que continuar. Olha, e é para todos. Olha, essa palavra todos falou muito ao meu coração. Eu estava ali fazendo minha caminhada junto com a irmã Maria Ângela, encontramos com um servo de Deus ali, ele estava falando, né, que quanto era difícil fazer a obra, porque ele trabalha com crianças e é muito difícil. A pessoa ao qual está na responsabilidade do espaço ali, que ele trabalha com as crianças, ele tipo, pegou uma implicância com aquelas crianças, porque é difícil trabalhar com criança. Criança dá trabalho. Então, ele acha que trabalhar com adulto, o que toma conta lá do espaço, acha que os adultos podem ficar ali, podem usar aquele espaço ali, mas para as crianças fica difícil. Então, é uma luta muito grande. Mas ele fala, olha, mas o Senhor, ele veio para todos. Quando aquele povo estava ali, não era todo mundo que estava crendo, não. Tinha gente certa, tinha gente errada ali também daquele povo, porque mais na frente a gente vai ver o que aquele povo fazia. O povo fez depois daquela passagem do mar. Mas o Senhor chamou a todos. Olha só, todos, olha que palavra, todos. Ele chamou todos. Ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Chamou a todos. Então, ele falou, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem, todos eles, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com todo o medo, marche, marche. Olha a oportunidade que Deus está colocando, marche, que às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz daquilo ali, mas o Senhor está falando para mim e para você hoje, marche, você é capaz, porque quem abre o mar sou eu. Você não tem esse poder, mas Deus, ele tem para abrir essa porta, para abrir esse mar que está diante de você, que você está temendo, mas o Senhor manda você caminhar, você marchar, aleluia, né? Eu entendo assim, essa mensagem de hoje para as nossas vidas. Quantos estão aí diante do mar? Eu não sei que mar que você está. Atrás, os egípcios estão atrás. As montanhas e o mar. Eu vou para onde? Vai para frente. Vai para frente. O Senhor está mandando, é uma ordem dele. Diz o povo que marche. Louvado seja o nome do Senhor. E levanta a tua vara e estende a sua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só que coisa linda. Só que o meio do mar, no quadro que a gente vê da passagem do mar, a gente vê um caminho assim reto e o povo vem passando, mas não é nada daquilo. No mar tem muitas, né? Ele não é assim, uma linha reta. Ele tem muita dificuldade para te passar ali. Era muito povo. Tinha os animais. É muita coisa, gente. Pensa que foi duro passar ali naquele mar. Não é brincadeira atravessar esse mar. Não é brincadeira. É uma coisa séria. A gente teme. Mas Deus está na frente. Deus está na nossa frente. A direção é dele. Se a direção for dele, pode ir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele ainda falou mais. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros, nos seus cavaleiros. Eles mesmo entraram para morrer. Olha só, porque eles pensavam que ia dar tempo, mas não. Olha só, o Senhor falou lá na frente, e o Senhor pelejará por vós. Olha só, porque essa peleja aí que tu está vivendo,
que os ouvintes estão vivendo, é o Senhor quem está na frente dessa peleja. Você que tem entregado, você tem entregado nas mãos do Senhor. Então você tem que crer que quem está pelejando ele, por mais impossível que seja essa situação que tu está vivendo, louvado seja o nome do Senhor. Então eles mesmos caíram na sua própria armadilha, que quem mandou eles virem atrás deles? Mas o Senhor preparou tudo para dar um fim naquilo ali, olha. Porque ele mesmo já tinha falado, que o Moisés, né, sem saber de nada, ele falou que, olha, o que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. E tem coisas que Deus tira mesmo do caminho. E nunca mais a pessoa vive aquela situação. Porque o próprio Deus tira. Porque Ele tem esse poder para tirar. Louvado seja o nome do Senhor. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles também a coluna da nuvem, se retirou diante deles e depois atrás, olha só, guardando eles, de forma que um não via o outro. Olha só, é uma coisa linda, saber que nós somos guardados pelo Senhor. Aonde a gente for, o que a gente estamos fazendo, se realmente é da vontade de Deus, porque tem certas coisas que a gente quer fazer por nós mesmos, aí a gente se dá mal. A gente se dá mal, mas se a gente está firme, está na nossa fé, o Senhor está mandando a gente em frente, então Ele está te guardando nessa jornada. Pode ir em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali os egípcios, de repente ele estava até perto, bem pertinho, mas não batia um com o outro. Olha só que coisa linda. Porque o anjo do Senhor estava ali, estava guardando. Aleluia. A palavra de Deus diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Olha só. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra fala que os anjos do Senhor, Ele está ao nosso redor. Olha só, os anjos, aí a gente pensa, tem uns 10, tem muito guardando, porque o anjo mau está de redor, buscando a quem possa tragar. Por isso que a gente tem que ficar esperto, não duvidar. Aleluia. Se não é para passar aqui, não vou passar. Deus falou, ó, não passa por ali não, não faz isso aqui não, porque se a gente tiver com a razão, a gente vai ter vitória, né? Mas se a gente estiver fazendo de nós mesmos, né, não, sendo desobediente, eu vou me dar mal. Não era para me fazer, o Senhor falou que não era para me fazer, eu vou me dar muito mal. Então, o Senhor guarda. Então ali naquele momento ali, um não viu o outro. Aí ele disse, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Olha, o sobrenatural. Pensa no teu sobrenatural. Pensa. Aquele mar se abrindo, 2 paredes de água. Olha só. Pensa no teu sobrenatural, você vivendo isso. O sobrenatural acontecendo na tua vida, nessa causa aí que você está colocando nas mãos de Deus. Esse livro, ele fala da libertação de Israel, do cativeiro, né? Da preparação daquele povo para uma terra prometida. Eles tinham que ter aquela experiência ali, para chegar lá naquela terra, que mais na frente a gente vai ver que
eles estão tomando posse daquela terra. Poucos, porque a gente também vai ver aqui na frente o quanto que eles duvidaram, o quanto que eles foram rebeldes. Será que eu estou sendo rebelde? Em certa situação? É coisa para a gente pensar. A palavra está aqui. A palavra, ela fala de todos os assuntos, todos da nossa vida. O exemplo está aqui, que é a palavra. E a gente tem que viver essa palavra, crer nesse Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os egípcios estavam junto com eles, foram até ali ao meio, né? O Senhor permitiu que eles fossem no meio do mar. Aquelas carros quebraram, eles ficaram baratinados com aquela situação. E depois, né, o Senhor falou com Moisés e disse o Senhor a Moisés: estende tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aí mais à frente, né, no 27 fala: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Olha só, ele derribou toda aquela maldade, tudo que eles fizeram de mal para aquele povo, né? Ele estava ali acabando com aquele mal, derrotando aquele exército. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que Deus lindo, olha que Deus tremendo. Aleluia. Vale a pena crer, vale a pena entregar, vale a pena caminhar. Vale a pena. Aleluia. A gente não está falando aqui de vingança, a gente está falando de um Deus poderoso que muda a situação, que reverte o quadro da situação, que faz o impossível acontecer. Aleluia. E as águas tornando cobrir os carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó que iam seguindo no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel. Aleluia. Olha aí. Assim o Senhor salvou Israel. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Salvou todos. Naquele dia, da mão dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Olha só. Mas será que precisa acontecer algo para você crer? Será? Será que precisa acontecer algo? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Crê primeiro para depois você ver. Fica na sua fé. Mesma coisa não acontecendo, porque você tem que permanecer, porque tu não sabe o dia. Eu estou falando de coisas grandes. Eu estou falando da salvação da tua família, da tua parentela, porque é a bênção maior que tem na vida é essa. Depois tem as outras coisas, as outras portas, os outros mares, mas este o Senhor cuida, porque a palavra diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque
porque o Senhor quer o melhor para mim e para você. Ele quer que a gente viva bem, viva bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha saúde, tenha paz. Aleluia. Problema todo mundo tem, né? Ele fala que a gente ia ter aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo. E hoje o Senhor está falando para mim, para você: marche, marche. Tu não pode parar. Quem está me ouvindo em casa, você não pode parar. Você não pode ficar sentado esperando a coisa acontecer. Deus é o Deus de poder, mas você tem que fazer a sua parte. Você está fazendo a tua parte? Tu está crendo de verdade que Ele vai fazer o que Ele está fazendo, que você não está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Marchar não significa fazer as coisas por impulso ou de qualquer maneira. Significa seguir diante com a nossa crença, sem dar crédito ao desânimo e aos obstáculos, sem olhar para trás, indo sempre na direção das promessas de Deus. A promessa para a minha vida, para a tua vida. A promessa. Havia uma promessa para aquele povo de uma terra muito boa, que depois que eles passassem aquilo tudo, eles iam encontrar uma terra muito boa. Existe uma promessa para nós. Existe uma promessa, então você tem que crer nessa promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia. O Senhor está na frente. É Ele quem te garante. Quem está te mandando marchar hoje não é eu, é Ele. O Senhor está na frente, e Ele que garante a sua vitória. Não pare. Vá com medo. Mas vai. Vá com medo, mas vai. Eles naquela hora sentiram muito medo. Mas Deus está na frente. O mar já se abriu. Aleluia. O cajado é sua fé. Vai em frente. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Você não pode, aleluia, parar. Ah, mas aconteceu tanta coisa. Poxa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas você não pode parar tua caminhada. Você não pode deixar o que você está fazendo. Ah, mas eu estou fazendo e tá. Continua fazendo. Continua sonhando com essa faculdade, aleluia. Continua lutando pelos seus objetivos. Não para não. Continua estudando. Continua fazendo as vontades do Senhor. Continua servindo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena. Vale a pena, vai. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu necessito de Ti. Eu falo para as pessoas, olha, eu preciso mais do que ontem. Hoje eu preciso mais. E cada dia mais, porque os dias têm sido mal. Se ontem eu precisava, hoje eu necessito buscar o Senhor. Estar na presença do Senhor, fazer algo para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia, em nome de Jesus. Os irmãos vão vir.